bom dia, bom dia. Você é aluno do terceiro ano do ensino médio. Eu sou Giovanni e estamos aqui hoje para continuarmos os conteúdos da semana 1 e 2 do PET 1, né? Lembrando que é semana conjunta, mas antes disso, eu te convido, inscreva-se no canal, aciona o sininho e deixe seu like no nosso vídeo. O tema deste vídeo é, continuando o último vídeo, meiose, né? Então vamos para o núcleo celular. Retomando, lembrando que vai estar o card aí falando sobre cada uma das estruturas do núcleo celular. Vamos lembrar também o cromossomo, que o cromossomo ele é assim, não é? Aí quando ele esteriliza, quando ele inclusive já está duplicado, inclusive aqui são 2 cromossomos, e aí a pergunta, quantas cromátides tem aqui? Quantas moléculas de DNA tem aqui, ó, nesse número 4? 2 moléculas, 2 cromátides, tá? E elas são iguais, idênticas, tá bom? Beleza? Então, aí a organização dela, né? E já disse já no outro vídeo que a gente o conhece assim, porque é na fase que a gente consegue ver o cromossomo, que é fotografado. Então, por isso que a gente vê assim, porque ele está espiralado, não é? Lá no outro, na outra forma lá, como a gente viu no núcleo, ele está espalhado. Então, não tem como a gente identificar nem sequer quantos cromossomos, quantas moléculas de DNA tem ali dentro. Então, vamos lá para cromossomos homólogos. Isso é importante para a meiose, tá bem? Lembrando que são os pares que contêm o mesmo gene, né? Assim, na mesma região, e aí eles são duplicados, né? Replicados. Aí temos 2, né? De cada um. Isso aqui é importante porque agora aqui na meiose algo diferente vai acontecer do que acontecia na mitose. E aí a gente precisa lembrar da classificação de células haploides e diploides, sendo que somente as diploides podem fazer meiose. Por quê, professor? Como que aqui vai fazer meiose? Vai metade disso aqui para lá e metade para lá? Não vai ser a mesma característica. Já aqui vai ter capacidade de transferir a mesma característica, tá bem? Então, a divisão celular, mitose, meiose, né? Retomando esse gifzinho aí. Lembrando que o vídeo com mitose está aí na descrição, você pode acessá-lo e observar as diferenças, tá bem? Sendo que a mitose forma 2 células com 46, nós vamos ver agora a meiose, que forma 4 com 23 de cada célula mãe, tá bem? Lembrando, de cada célula mãe. Então vamos lá, a definição de novo. A mitose forma células do mesmo número de cromossomos, que é a célula mãe, pode ocorrer tanto em haploides quanto em diploides. A mitose serve para o crescimento e manutenção do organismo. Já a meiose, que é o nosso foco de hoje, deste vídeo, forma células com a metade de cromossomos da célula mãe. Só pode ocorrer em células diploides, não é? Serve para a formação de gametas ou esporos. Tranquilo? Tranquilo, professor? Então, vamos lá, divisão meiose. Então, olha lá, a interfase é igual, a intérfase, né? É igual. Chegou tem a fase G1, a fase S e a fase G2. Essa é a fase S, né? Quando está ocorrendo a duplicação do material genético. Você consegue ver que ele é diploide. Se fosse assim, pensando, o amarelinho veio da mãe e o verdinho do pai, ou vice-versa. É uma representação por cor. Lá dentro da gente tem cor? Claro que não, né? Tá? Só a definição aqui pedagógica que a gente utiliza. E aí você vê que tem 2 dos grandes, 2 dos pequenos, beleza? Então daí passa para a fase G2, onde começa a espiralar e aí os centríolos começam a migrar, não é? Para poder começar a passar para a prófase. E aí nós chegamos na prófase, começa a formar os microtúbulos, não é? E ocorre o rompimento da membrana. Lembrando, esqueci de falar disso. A meiose, ela é dividida em 2 meioses. Tem a meiose 1 e a meiose 2.
E aqui nós estamos tratando da meiose 1, tá ok? Da meiose 1. Então, e aí a gente vai chamar todas as fases, que inclusive é organizado da mesma forma, prófase, metáfase, anáfase e telófase. E aí vai ter a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. E aí a prófase, aqui ela é organizada em 5 momentos diferentes. Ah, professor, eu preciso decorar esses nomes? Não. Vocês precisam compreender o que está acontecendo aqui. Aí tem um leptóteno, que é quando começa a formar aquela coisa toda, as fibras, o zigóteno, aí está começando a migrar, e aí, e ligar, né? E aí vem um paquíteno, começa o alinhamento. E aí eles vão formar essas tétrades, ou bivalente, que é o quê? Que é essa organização aqui, ó, que você vê que tem um azulzinho e um roxinho. Tá? A resolução aqui não está ajudando tanto, né? Mas aqui tem 2 pares de cromossomos, né? 2 pares, que eles já estão duplicados. E aqui também tem 2 pares e aqui também tem 2 pares, sendo que cada par é idêntico ao outro, né? E aí no paquíteno também vai, né, vai ter esse alinhamento. E aí vai criar a possibilidade para o que acontece no diplóteno, que é o momento do crossing over, onde ocorrem os quiasmas, né, as regiões de troca. Nós vamos ver no próximo slide, tá bom? E aí depois a diacinese, onde que perde a carioteca de vez. E aí, perdendo a carioteca, a partir daí, vamos para a metáfase, tá bom? Então, tá aqui uma representação do crossing over, tá ok? Olha lá, houve uma troca do azul e do rosinha, olha lá. Ó. Eles estão alinhados, é como se fosse um aumento deles. Aí acontecem essas regiões aqui, que são quiasmas, tá? Essas regiões onde pode acontecer essas trocas. Pode ser em praticamente todas as cabeças, né? Tem região, quanto mais perto do centrômero, mais difícil ter crossing over. Vamos deixar isso bem claro, tá bem? Então, vamos lá. Aqui é outra representação, né, de como que acontece. Uma resolução um pouco melhor que eu arranjei. Então, vamos lá. E aí, nós vamos para a metáfase, que também é igual ao outro. Acontece um alinhamento no centro de todo mundo, né? Aí ocorre a separação dos cromossomos homólogos e não dos cromossomos duplicados. Como assim, professor? Lembra que no outro ia metade de um cromossomo para um lado, né, metade de daquele arquinho para um lado, metade para o outro. Agora não, agora vai o conjunto inteiro. Ou seja, para um lado vai os que eram da mãe e para o outro lado os que eram do pai. Tudo igual? Não, claro que não, né? Cada hora vai de um jeito, e aí tem muitas possibilidades diferentes, distintas. Quanto mais cromossomos, mais possibilidades distintas de nós combinarmos. Se nós pensarmos num ser que igual a esse aí, que tem 3 cromossomos, né? 3 pares de cromossomos, são 6 cromossomos. 3 pares de cromossomos. Ele pode, vamos chamar de A, B, C, D, E, F. Ele pode ir A, C, E, A, C, F, ADE, ADF, BCE, BCF. Olha que tanto de possibilidade que vai dando de possibilidade para um lado e para o outro. Para um lado, para o outro. Não é? Lembrando que não é regra que o pai vai para um lado e a mãe vai para o outro. Vai um para um lado, o outro para o outro. Aí, às vezes, por isso que às vezes você tem característica que você carrega que era da sua avó materna, mas também tem característica que era do seu avô materno, não é? Por quê? Porque lá na sua mãe os cromossomos se separaram assim, além dos crossing overs, né? Além dos crossing overs. Isso cria uma grande diversidade na espécie humana, tá? Porque nós temos 23 cromossomos, é muito cromossomo. E aqui está mostrando as possibilidades né, de ocorrência disso aí, ó. Vocês observaram? Olha lá, olha o tanto de combinação possível que pode ter. São muitas, não é? E aí, daí, da metáfase, nós passamos para a anáfase.
e depois para a telófase 1, tá? Pulei a anáfase. Nós passamos para a anáfase 1, depois para a telófase 1. Olha aí a anáfase, nós vemos direitinho, olha lá como é que está indo. Está indo o par de cromossomo inteiro, ó, o duplicado. E você vê que às vezes vem uma manchinha azul ou rosa para o outro lado, por quê? Porque aconteceu o crossing over. Nesses aqui todos aconteceram o crossing over, ó. E aí a gente vai para a telófase, que é quando vai formar duas células, né, inteiras. Professor, essa célula vai funcionar? Mais ou menos, né? Ela não vai voltar para a intérfase, então ela não precisa formar proteínas de novo, aquele todo RNA. Por quê? Porque daqui da telófase 1, ela já vai para a prófase 2, tá? Mas aí você vê que formaram bonitinho lá, ó. E aí ele tem 2 pares de cada cromossomo, só que os cromossomos são iguais. Não são totalmente iguais, que às vezes um lado, uma perna do cromossomo teve crossing over e a outra não. Tá? Vocês conseguiram ver isso? Que um lado, um cromossomo desses teve crossing over e o outro não. E aqui também, um teve e o outro não. Então, não são totalmente idênticos os cromossomos mais também, né? Então, vamos lá para a imagem que estava no PET de vocês, não é? Então, os cromossomos condensam, cromossomos homólogos emparelham, as tétrades, ocorre crossing over ou permutação é outro nome também, desintegração da carioteca, formação do fuso acromático. Então, olha lá, aconteceu os fusos. Aí, a partir dos fusos, os cromossomos totalmente condensados na metáfase, que é a maior condensação, os centrômeros estão ligados, né? Não se duplicam, porque não precisam se duplicar, porque eles vão inteiro para um lado, né? Os cromossomos homólogos alinham-se no equador da célula, lembrando do equador da célula, né? Formando aquela placa metafásica, né? Que a gente conhece como placa metafásica. Lembra disso? Lá no centro da célula, né? No centro da célula mesmo. Aí vem para a anáfase, separou, agora separou totalmente os cromossomos homólogos. Foram cromossomos, um cromossomo homólogo foi para um lado, o outro foi para o outro, tá? Com a sua cópia. Ainda que não esteja totalmente original, porque houve crossing over. E aí vai para a telófase e formaram duas células. Beleza. Aí vem a prófase 2. Na prófase 2, retoma tudo de novo. Criação dos fusos, ligação dos cromossomos. Só que agora tem um detalhe, né? Os cromossomos agora eles vão se ligar e aí nós vamos... a fibra se liga ali, agora para poder preparar, para separar, né? Cromossomo para um lado, cromossomo para o outro. Então, inclusive, nessa fase aqui que nós chamamos de prometáfase, no caso aí, que é uma representação aí, houve a duplicação do centrômero. Vocês conseguiram ver? Vou repetir. Olha lá, ó. Houve a duplicação do centrômero. Olha lá ele lá, ó. Tem um centrômero 2. Aí vai para a metáfase 2. E aí agora chegou com o centrômero duplicado na metáfase 2. Agora está pronto para ser puxado um cromossomo só para cada lado. E aí foi para a anáfase 2. Separou, tranquilo. E aí vamos para telófase 2, onde nós estamos formando 4 células diferentes. E são diferentes, não é? 4 células diferentes. E aí, de novo, essa célula aí a gente chega à conclusão que é uma célula animal, porque a citocinese dela é de fora para dentro, é centrípeda. Se fosse vegetal, era de dentro para fora, centrífuga. Tá bem? Então, nós temos aí o esquema que está lá também no PET, a meiose 2, né? A condensação dos cromossomos de novo na prófase, a reorganização dos fusos, né? Que é a coisa muito louca, a desorganização da carioteca, de novo, a carioteca vai ser diluída de novo, dispersão dos cromossomos do citoplasma,
união dos cromossomos às fibras dos fusos, e aí vai preparar para o deslocamento do cromossomo, né? Formou a placa central, e aí agora migra na anáfase 2, separando os cromossomos que foram copiados um do outro, né? E aí foi para lá, foi para cá, foi para lá, foi para cá, e aí vai para a telófase 2, formaram 4 células. Essas células aqui são células reprodutivas, não é? Essa célula aqui vai se encontrar com, se ela for masculina, ela vai se encontrar com a feminina e formar um novo ser. Se ela for feminina, vai se encontrar com a masculina e formar um novo ser. Tá bem? E aí tem a citocinese 2, formando 4 células haploides. E aí eu trouxe aqui para nós o esquema completo. Olha lá, a prófase, o crossing over já aconteceu, terminou a prófase, metáfase, metáfase, tudo 1, né? Anáfase 1, vamos para a telófase 1. Vai formar citocinese 1, fechou. Prófase 2, olha lá, formando, abrindo carioteca. Aí acontece crossover? Não, não está pareado com nenhum igual, né? Não acontece crossover com cromossomos diferentes. Tem que ser entre os cromossomos homólogos. Tá bem? Vou deixar passar mais uma vez para a gente visualizar tudo isso. Olha lá, ocorreu o crossing over, pareou, alinhou, pareou, metáfase, agora já é anáfase, tudo 1. Telófase, citocinese 1. Vamos para o 2, prófase 2, dilui a carioteca, alinhou, ligou, alinhou, metáfase, anáfase, começou a distanciar. E a telófase forma novas, 2, né? E a citocinese 2 também formou 4 novas, tá bem? Então, nós vamos ficar por aqui. Eu agradeço pela sua atenção. No mais, tchau, tchau. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Até a próxima, se Deus quiser.